Oi, esse é o Conexão. A Base Nacional Comum Curricular foi aprovada. E a Lei de Diretrizes e Bases informa que a BNCC deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, assim como as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. A gente está na fase da implementação e hoje a gente quer saber qual que é a parte dos professores nessa etapa. Qual é a estrutura necessária para as professoras colocarem a BNCC realmente nas salas de aula? Sobre isso, a gente conversa agora com a Lília Mello, que é professora e coordenadora do Cineclube TF, e com a Rita de Cássia Prazeres Frangella, que é professora da Faculdade de Educação da UERJ e presidente da Associação Brasileira de Currículo. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Vocês fazem parte da nossa grande empreitada, né, de 15 dias, fazendo vários conteúdos voltados especificamente para os nossos professores e para as nossas professoras, como uma forma de comemorar esse grande dia que é o Dia do Professor no dia 15 de outubro. Então, vocês estão fazendo parte aí da festa, né? E aí, nossa ideia é trazer ferramenta, ajudar essa professora aí no dia a dia dela. E eu queria começar ouvindo a sua opinião, professora Lilian, assim, quando você olha para a BNCC, assim, qual o tamanho do desafio que você enxerga? Gigante. Gigante. É gigante, mas acredito que seja possível quando se parte de um lugar específico. E aí, isso daí é uma coisa muito ampla, mas trabalhos como esse que a gente está desenvolvendo lá no bairro da Terra Firme, na região metropolitana, no norte do Brasil, já mostra que é possível fazer a aplicação de alguns entendimentos que vai fazer com que a educação de fato seja esse instrumento de transformação social, que é o que a BNCC vem dizendo, que é o que a BNCC vem, digamos assim, tentando fazer com que a coisa aconteça. E aí, quando você pensa no desafio ser gigante, assim, você consegue trazer um exemplo para mim de uma coisa que você vê que a BNCC propõe e que ainda não está muito dentro da sua realidade? É exatamente você pensar no que está prescrito o documento e a estrutura que se tem. Então, por exemplo, quando eu falo de estrutura, eu estou falando não somente de uma estrutura física, arquitetônica, mas eu estou falando também de concepções acerca de educação, né? E o que é uma educação num viés tradicional e uma educação num viés inovador, que vai pautar agora considerando a escuta e a história do aluno e da aluna que está dentro de sala de aula. Então, assim, numa concepção tradicional, o professor ele vinha com um conteúdo específico, projetava em algum lugar e o menino recebia isso. Mas agora se desconstrói e a gente precisa, numa concepção dialógica, considerar esse conhecimento que está vindo de vários lugares, de vários territórios, com essa diversidade que se tem. E vem do aluno também, né? Principalmente dele. Isso é Ele é o sujeito principal nesse processo. Professora Rita, a gente conversa sempre com os nossos entrevistados antes da gente conversar aqui, né? E uma coisa que você falou que eu achei interessante quando você conversou com a nossa produção é que você percebe que existe ainda desconhecimento sobre a BNCC. O que você quer dizer quando você levanta essa questão? Principalmente a respeito da participação dos professores na elaboração da BNCC. Eu acho que todo esse processo, apesar de ter sido amplamente divulgado, que envolveu consulta pública, que muitas pessoas participaram, na verdade esse processo foi restrito e os professores, as redes de ensino, no seu cotidiano, pouco discutiram a base. Na verdade, ela se impôs, né? Ela se colocou e temos base aprovada, apesar de ter tido um longo processo de discussão e de muita mobilização e de questionamento da própria base. Então, eu acho que a participação dos professores, inclusive no pós-base, né, num processo, porque a gente tem a base que foi homologada em 2017, então a gente teve o ano passado todo já com processos voltados para o que se chama de implementação, e eu estou chamando do que se chama porque eu não acredito nessa lógica de implementação, porque a ideia de implementação é de alguma coisa que está pronta e que eu vou botar em ação, né? Eu vou adaptar e vou colocar em ação. Eu acho que a perspectiva que eu tenho de currículo e as questões que inclusive nos mobilizaram, e aí eu falo nos mobilizaram porque envolve diferentes grupos, na própria discussão da base e num posicionamento até contrário à base,
Inclusive essa ideia de que não é a questão de uma implementação de alguma coisa que vai estar pronta e que vai ser implementada, mas da produção contínua, produção como a Lilian apresenta do trabalho dela. Entendi. Então, você acha que está num processo, assim, de entender o documento e ainda está, pelo que eu entendo, você está falando que ainda está em construção essa ideia. Eu acho que principalmente ter a clareza do que a própria base, no processo de discussão dela, foi estabelecendo. A versão que foi homologada da base, ela diz claramente que a base não é currículo. Eu acho que aí é um caminho potente para pensar a produção curricular, que vai ter que dialogar com a base, não estou dizendo que não, que vai dialogar com a base, mas pensar a produção curricular no desenvolvimento de diferentes projetos, no desenvolvimento do currículo em contextos locais. Entendi. Essa questão do contexto local sempre está sendo levantada aqui. A gente vai trazer mais uma pessoa para a nossa conversa, que é a Ana Helena Altenfelder, que é presidente do Conselho de Administração do SEMPEC Educação. Oi, professora Ana, muito obrigada por participar com a gente aqui no Conexão novamente. Olá, como vai? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Então, professora, eu gostaria de começar perguntando a sua opinião em relação a essa parte da informação. Você acredita que a gente está num momento em que precisa conversar sobre a base com os nossos professores e com as nossas professoras? Sim, acredito que sim. É um momento muito importante para envolver os professores e professoras para conversar. Eu acho que a professora Rita de Cássia lembrou bem que a base não é currículo, este é um momento de construção dos currículos estaduais e municipais, e depois nós temos que entender que vai chegar na escola, mas terão os projetos políticos pedagógicos das escolas a serem construídos. Então, eu concordo com ela que é uma janela de oportunidade, é importante que os professores e as professoras sejam efetivamente envolvidos nessas discussões e nesse processo. E quando a senhora fala sobre sejam envolvidos, é isso que a gente queria mais discutir hoje nesse Conexão, né? Qual que é o papel do professor e da professora nesse momento em que se discute os currículos, se entende a BNCC? Acho que o papel dos professores... para mim, né? O papel dos professores e professoras, primeiro, é do debate, da reflexão, e daí a construção dos projetos políticos pedagógicos da escola. Primeiro, seria interessante que professores e professoras participassem representativamente, lógico, mas tivesse uma ampla participação na elaboração dos currículos estaduais e municipais. Esse, para mim, seria bastante importante esta etapa, né? Como uma forma de realmente avançar no processo de construção dos currículos. Então, ainda tem a maioria dos estados já estão com seus currículos prontos, alguns envolveram mais, outros menos os professores, mas ainda é tempo de desenvolver nessa reflexão, nessa discussão na escola. E olhar isso que faz sentido para o projeto político-pedagógico da escola. Acho que uma das questões da base é que ela traz pouco as questões locais, da cultura local, dos anseios, das necessidades das comunidades nas quais as escolas estão inseridas. Então, os professores têm um papel importante de diálogo com a comunidade, com a equipe escolar, com os alunos, com as famílias. Agora, eu tenho uma preocupação que a gente não deposite nos professores toda a responsabilidade de implementação da base, porque é preciso ter condições de trabalho efetivas para que isso possa acontecer. Né? Essa é uma grande questão que eu queria perguntar à professora Rita, que assim, qual que é a importância do professor ter uma estrutura adequada? E aí a gente fala, como a professora Lília falou no início, não estamos falando aqui de um prédio, né? A gente está falando de estrutura mesmo para ele trabalhar e poder se envolver nessas discussões, até ter tempo para fazer isso, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente pensar na construção de currículos. Eu não vou nem usar o termo implementação da base. Eu acho que, já que temos base, e aí eu tenho uma grande discussão com a base, principalmente por um dos pontos que a Ana levanta, né? O apagamento das diferenças, há uma uniformização que homogeneiza e apaga os contextos e as demandas locais. Eu quero falar de construção de currículo.
né? Porque a base é a janela de oportunidade para que a gente ponha em debate o processo de produção do currículo. E aí tem o desafio do professor conseguir fazer essa construção, eu tenho defendido a autonomia e a autoria dos professores. Acho que isso é fundamental na construção dos processos curriculares. Mas é preciso pensar que não é preciso dar condição de trabalho para os professores. Condição de trabalho que envolva, inclusive, as possibilidades que esse debate aconteça. Você até falou assim, e o tempo? Quer dizer, como é que é o tempo? Por exemplo, o planejamento de um projeto, o desenvolvimento de um projeto, ele requer um tempo de debate, um tempo de planejamento que é preciso ser vislumbrado como tempo de trabalho do professor. E eu fico pensando muito em tempo de pesquisa, né? Tipo Sim. assim, como é que ele vai apontar caminhos inovadores se não tem tempo de pesquisar, de descobrir o que está acontecendo, se inspirar em outros locais? E aí, falando um pouco sobre essa questão da diversidade que vocês estão falando, que a professora Ana levantou também. Professora Ana, você fala até na nossa apuração sobre essa questão relacionada a algo que temos que prestar atenção, né? Que talvez a BNCC não contemple quando a gente pensa em importância de valorizar, reconhecer a cultura local, a diversidade das pessoas. Sim, exatamente. Eu acho que ela não leva isso em conta. Inclusive, até algumas questões que não são diversidade, que são da diversidade, mas que são constitutivas da identidade nacional, né? Então, acho que tem um caminho aí para ser ampliado, para ser discutido. Eu acho que tem um espaço de autoria, concordo com a professora Rita quando ela diz que é necessário um espaço de autoria, porque quando nós dissemos que é importante o professor se apropriar, apropriar quer dizer tornar-se seu. O professor tem que construir sentido sobre um currículo de que é alguma coisa do qual ele é autor, que possibilite, ao mesmo Acho que a gente perdeu o sinal da professora Ana, daqui a pouquinho a gente volta. Mas ainda seguindo nessa linha da diversidade, da cultura local, eu acho que a professora Lilian traz aqui um exemplo maravilhoso que, se você não conhece, você vai conhecer agora. Eu queria que você contasse pra gente. E explica pra nós o que é o Cineclube TF, assim, se você pudesse explicar assim rapidamente, porque ainda vou mostrar um pouquinho do vídeo pro pessoal ter o visual também. Então, para entender o Cineclube TF, precisa entender que esse nome ele é fictício. Ele já não... Ele cresceu tanto que ele já não dá mais conta, né? Quando a gente pensa em cineclube, a gente pensa em exibição de um filme e debate acerca da recepção desse filme. Sim. E o Cineclube TF, na verdade, é um circuito que trabalha com 6 grandes frentes, que tem o teatro, tem o canto, tem a dança, tem a poesia preta, tem o audiovisual, que é o nosso carro-chefe, e tem o arte visual, que trabalha com grafite e muralismo também. Então, assim, na verdade, essas frentes, elas atuam com oficinas um determinado tempo, que é estipulado pelos coordenadores dos GTs, que a gente chama são os grupos de trabalho. E a partir da demanda, a gente lança uma temática. A nossa última temática foi depressão, suicídio e identidade de gênero, por conta do alto índice de suicídio na faixa etária de 14 a 21 anos, principalmente na comunidade periférica. Então, assim, cada um deles atua dentro dessa temática. Essa temática gera um produto e a gente faz uma intervenção urbana dentro da periferia, naqueles pontos críticos que são ditos proibidos, e a gente leva a cultura, a arte e dissolvendo essa construção excludente e pejorativa e estigmatizada de que o jovem da periferia ele é alvo de extermínio, meramente. Então, ele é fazedor de cultura, ele produz conhecimento, ele é um cineasta, então a gente vai com telão para o meio da rua, a gente leva poesia e tudo isso se constrói de uma maneira coletivamente. Agora, aquilo que tu me falaste da pergunta inicial, aqui a gente já tem um ilustrativo. Por quê? Porque dentro de uma concepção tradicional de ensino, as escolas elas mantêm um muro com a sua comunidade do entorno. E essa comunidade, ela exerce, se não o mesmo papel, até melhor do que algumas escolas, que é formar. Então, existem coletivos culturais em bairros periféricos, como é o nosso caso, que estão cumprindo com esse papel de formar esse indivíduo. E essa produção cultural precisa comunicar com a escola. Sim. Por quê? Porque se não comunica com a escola, a gente não constrói esse senso de pertencimento da própria comunidade, onde acaba absorvendo essa identidade sociocultural que é estrangeira, entendeste? E aí o que é brasileiro ou não existe, né, ou não é reproduzido, não é falado,
ou realmente é apagado, né? Assim, e eu fico pensando muito nessa questão de novas gerações, né? Se esse pessoal que hoje está na escola não tiver esse orgulho da onde ele vive, pode ter consequências muito graves para o futuro, né? Isso. Agora sim, bora tratar a base, né? Porque quando a gente fala sobre esse menino que sai do tráfico, que de certa forma está no seio de uma família desconstruída, destruída pela violência doméstica, pelo abuso sexual, etc. Ele vem para a escola, ele volta para a escola e ele volta manipulando um conhecimento que a academia, que a própria escola não valoriza. A gente abre aqui um abismo, e eu chamo isso de realmente um abismo, porque a base, ela prevê o protagonismo juvenil, ela prevê o projeto de vida, ela prevê a competência e habilidade socioemocional, mas ela não consegue mensurar o desenvolvimento e o crescimento desse menino, que não vai ter aquela nota 10, porque ele não vai ser ainda um aluno exemplar e talvez nunca seja. Ah, entendi. O menino do projeto é aquele que a escola deu as costas e que ele também não fez questão, a sociedade deu as costas, ele já estava praticamente dentro do tráfico e, de repente, com uma câmera na mão, com uma poesia preta na boca, com o reconhecimento de quem ele é e da potencialidade que ele tem artística, ele passa a se reconhecer como um sujeito que produz cultura. Mas como é que a escola vai mensurar isso? Como é que vai conversar com isso? Eu queria, porque a professora vai falando, eu já consigo visualizar porque eu já vi. Mas eu acho que é importante para você que está em casa, e eu não sei também se a professora também viu, a professora Rita. Vamos ver um trechinho de um dos vídeos que eles produzem? Porque assim, ela me falou agora fora do ar que eles fazem tudo com celular, agora que eles estão tendo câmera, né? E o negócio tem uma qualidade assim maravilhosa. Então vamos assistir agora um trechinho de um dos materiais produzidos pelo Cine Clube TF. Veja só. Segundo acontecimento que eu também considero um marco dentro do projeto, que foi a segunda... Agora, vamos ver com o áudio que vai ficar mais legal. Assim como a chacina de novembro de 2014 foi um marco, também a gente teve um segundo acontecimento que eu também considero um marco dentro do projeto, que foi a segunda chacina. Foi em abril de 2018. A escola entra em luto. E eu também jogo a toalha e digo que não tem mais jeito, não tem condições de continuar. Não vai adiantar a gente fazer o que for, que a gente sempre vai sofrer extermínio no bairro. Aí é quando a Marvel lança o filme O Pantera Negra. E aí eu tomo a iniciativa de fazer uma campanha para levá-los ao cinema. O intuito era mostrar que a favela ela tem vez na sociedade, tem vida isso, porque quando ela levou a gente lá, a visão dela era assim, poxa, eu vou levar a favela pra lá, pra onde elas não podem ir, que no caso era um shopping. Como era muita gente, aí como começaram a criticar ela de como que ia levar tanta gente pro cinema, quem ia controlar esse povo? Aí ela falou que a gente não precisava ser controlado. E aí eles perceberam que a história deles importa e que eles podem contar a história deles. Nisso, a gente começa a perceber que o acervo fica muito grande, tanto de fotografia quanto de vídeo. E aí o Arthur, que é uma das pessoas que está à frente do audiovisual, tem a ideia de lançar uma plataforma virtual na qual a gente possa estar nutrindo com mini documentários e curta, onde a gente apresenta essa produção cultural. E aí a gente vê, nossa, é super legal, eu recomendo que você olhe lá no YouTube, porque você vê assim a produção e como que fica muito evidente quando a gente assiste, professora, que é um negócio feito a muitas mãos. Não é tipo uma professora que está ali fazendo, sabe? São vários alunos e isso deve ser muito importante até para a sua prática também, né? Sim, porque aí quando a gente pensa em protagonismo do aluno, e logo no início, quando eu te falei que é muito importante uma concepção dialógica e a escuta dessas histórias, porque e eu vou pautar e eu vou frisar sempre sobre a questão da escola pública periférica, que é o meu, digamos assim, é o meu senso, né, de pertencimento. É uma sala de aula polifônica, é uma sala de aula diversa. Então, assim, não dá para que a gente venha agora com um viés, uma perspectiva e impor, porque até o consumo das mídias
é diferenciado. Inclusive, nós temos agora, recentemente, exemplo de alunos de cinema da Universidade Federal do Pará, que vai lá conversar com o menino para ministrar oficinas no final de semana. E eles ficam impressionados como é que eles conseguem fazer aquilo com um celular na mão, Exato. como é que eles conseguem fazer aquilo. E assim, é muito intuitivo. Por exemplo, esse documentário que a gente acabou de assistir, esse fragmento aí, nós não sabíamos que estávamos produzindo um documentário de impacto social. Quando foi que nós soubemos? Depois de uma oficina que eles exibiram uma segunda obra, que é o Perspectiva, que é um curta-metragem. Eles exibiram num festival internacional de cinema. Já estão assim, super metidos. Internacionais já. E aí os próprios cineastas que estavam nesse festival disseram, não, a gente precisa ir lá, a gente quer ir lá. Eu disse, então bora administrar a oficina, né? Porque a gente vai... E é muito interessante porque teve uma certa repercussão na mídia, que é proposital, porque a gente precisa trazer, digamos assim, provocar a mídia tradicional para falar coisas boas da periferia. E quando eles iam lá, eles falavam assim, nossa, eu quero ministrar uma oficina de roteiro. Fazer minha parte. E isso é a rede que se constrói. Tu estás entendendo? Sim. Então, assim, a linguagem, ela é diferenciada, o consumo dessas mídias também são diferenciadas. E a gente precisa entender que é a partir dessa apropriação específica do território é que a gente vai conseguir a autossustentabilidade dos projetos, que é muito importante o que ela fala. Né? Por exemplo, o Cine Clube TF, a concepção dele pode ir para qualquer lugar, mas ele nunca vai ser executado do jeito da que mesma forma. Exatamente. Exatamente. Eu acho que Lilian, com o trabalho dela, com a beleza desse vídeo, a potência do trabalho dos meninos, ajuda a gente a tensionar e pensar o que eu questionei em termos do que é a base e da própria ideia de implementação da base. Esse projeto não cabe na base. Entendi. E aí, como é que dialoga, então? Eu até antes, em conversa com a Lilian, né, perguntei até a ela, você trabalha com que disciplina no ensino médio? Porque qual é a lógica que muita gente às vezes vai ter? Deve ser de arte. Não, professora de português. E assim, como é que ela está trabalhando, mobilizando? Não é mensurável. Sim. Porque o que a gente vê e a discussão que está também na base e que aí desliza para a gente as maneiras de pensar quando a gente fala de implementação é a própria ideia, a concepção de conhecimento. E a maneira como ela vai se apresentando, de uma maneira instrumental, de uma maneira que a ideia de competência ali, ela vai se transformando em desempenho. Qual é o desempenho desses meninos à luz do que está proposto ali? A Lilian falou, ele não vai tirar 10, né? Por quê? Então, acho que é essa potência que a gente precisa pensar. E aí você diz assim, exemplo, né? Nós temos a base. O que a gente vai fazer? Eu acho que a primeira questão é discutir, a própria base deu essa abertura no processo na formulação das diferentes versões, isso foi sendo desenhado, né, e aparece na última versão, e é a nossa via de possibilidade de entender que a base, ela não é o currículo. Então, é potencializar o debate curricular nesse com momento, o protagonismo dos professores, com o protagonismo da comunidade educativa. A gente está chegando ao final do programa, infelizmente, né, passa muito rápido. Eu tenho que me despedir da professora Ana, porque a gente acabou perdendo a conexão com ela durante o programa. Professora, você está aí com a gente ainda, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente e convidá-la a voltar novamente, se você tiver algum tempo, para a gente continuar conversando sobre a base, viu? Que querendo ou não, ir para oprimir um jovem. Professora Ana, me ouve? Não tá mão de ninguém, é o que a gente vive. Eu acho que a professora Ana não está me ouvindo agora, mas fica aqui o nosso agradecimento. Tivemos uma falha, né? Agradecimento pela participação dela e o convite para que ela volte e a gente continue conversando sobre a base também com a presença do SEMPEC. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. Foi muito legal ouvir a discussão no início e terminarmos com esse exemplo, né, da importância de como que é importante o professor para realmente fazer esse diálogo com a base, né? Muito obrigada, viu? Voltem sempre à conexão, viu? Agradeço a possibilidade da gente estar discutindo. Tá ótimo. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar ufuturaplay.org, está tudo lá e continue com a gente nessa grande forma de comemorar o Dia do Professor. Nossas hashtags, nenhum sem professor e Dia do Professor. Um beijo e até a próxima.